Seguimos firmes, documentando a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo e agradeço a você que acompanha, apoia e incentiva o meu trabalho de propagação da nossa história. Tem vindo cumprimentos e congratulações da cidade de Goiânia, de Pernambuco, do Brasil, como de outras partes do mundo. Hoje a internet favorece essa junção de forças e, graças a Deus, pessoas em diferentes locais têm acompanhado o meu trabalho e propagado assim a história de Goiânia. Permaneço ainda no centro da nossa histórica cidade, na Praça Frei Caneca, conhecida por todos nós como Praça do Carmo. Em outro vídeo, eu registrei a passagem dos 340 anos do falecimento do grande herói da restauração pernambucana, André Vidal de Negreiros, goianense de coração, apaixonado por esta terra, ao ponto que pede, que determina seu sepultamento no solo sagrado desta cidade. E neste vídeo, fazer um outro registro a um nome que nomeia a nossa terra. Goiânia é conhecida também como a República de Nunes Machado, o estandarte da pátria. E neste ano de 2020, nós celebramos a passagem de 171 anos da morte deste grande goianense, deste vulto do estado de Pernambuco, que, como diz o texto, que irei ler para todos vocês, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a nossa veneração por este goianense que nomeia este solo sagrado. 2020 assinala 171 anos da morte, do momento em que tombou pelos ideais libertários da Revolução Praeira este grande homem, este grande e lendário goianense. Lamentamos nenhum registro no município. Nada se fez para celebrar a passagem desta data. Então nós queremos, como o doutor Alcides Rodrigues de Sena já nos convida, dar um beliscão na memória de Goiânia, acostumar o nosso povo a cultuar a memória de grandes homens e mulheres que deram as suas vidas por esta terra de gigantes. E seus nomes permanecem na história de Goiânia, de Pernambuco e do Brasil. E nós não podemos de forma alguma esquecê-los, deixar de prestar a devida reverência a memórias imortais. Em minhas mãos, um fragmento do jornal A Folha de Goiânia, na coluna História, que foi publicado, a publicação do jornal, melhor dizendo, de julho a agosto de 1991. O título é Nunes Machado, símbolo do civismo goianense. Olhemos quem assina tão glorioso artigo. O professor Mário Rodrigues, de saudosa e imperecível memória. Deixemos que o mestre nos ensine. Joaquim Nunes Machado nasceu em Goiânia aos 15 de agosto de 1809 e no dia seguinte foi batizado no convento do Carmo. Por isso estamos aqui, porque Nunes Machado foi batizado neste convento. Passando a sua infância nesta cidade, ao lado de seus pais, Bernardo José Fernandes de Sá e de Margarida de Jesus Machado, residia na Rua do Meio, hoje 15 de novembro, cuja casa foi demolida para a construção de um bangalô, onde está a placa alusiva ao fato histórico. Aqui os administradores relegam sempre a segundo plano tudo que diz respeito ao patrimônio histórico. O professor Mário Rodrigues reclama disto em 1991. Em 2020, fazemos o mesmo registro. Não se dá importância às grandezas de Goiânia, mas vamos seguir lançando sementes para mudarmos esta história. Nunes Machado, ainda jovem, concluiu seus preparatórios, matriculando-se em seguida no curso jurídico de Olinda,
instalado a 15 de maio de 1828, no mosteiro de São Bento, daquela histórica cidade. Formou-se em leis em 1832, com a glória de ter participado da primeira turma de bacharéis da Escola de Direito, da Marim dos Caetés. Foi companheiro de estudos do famoso Padre José Antônio Pereira e Biapina, Padre Biapina, o apóstolo do Nordeste. E também contemporâneo no curso de Direito do Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, regente do Império. Em 1831, ainda acadêmico, tomou parte ativa na sedição militar conhecida na história pernambucana pelo nome de Setembrizada. Foi nomeado juiz de direito de Goiânia com a criação da comarca em 20 de maio de 1833. Representou assim o primeiro magistrado à frente da justiça em sua terra natal. O doutor Joaquim Nunes Machado foi o nosso primeiro juiz de direito e desembargador. Exerceu também o juizado de direito da primeira vara no Recife, onde ocupou depois o cargo de chefe de polícia. Com a instalação da Assembleia Provincial de Pernambuco, foi eleito por consagradora votação representante de nossa gleba, participando com entusiasmo dos debates em torno de assuntos ligados à sua terra e sua gente. Graças à sua inteligência e dom oratório, teve a reeleição garantida para a legislatura seguinte. Representou ainda Pernambuco no Parlamento Nacional, tendo posição destacada entre seus pares na defesa dos interesses maiores de sua província, procurando captar recursos para a solução dos nossos problemas. Depois, enveredou-se pelo caminho da política e, como deputado, tornou-se um dos líderes do Partido Liberal na época do Império. Veio em 1848 a Revolta Praeira, é aqui que tudo começa, promovida pelo Partido Liberal em Pernambuco, tomando esse nome porque o órgão oficial dos rebeldes estava localizado na Rua da Praia, no Recife. Publicaram os praieiros um manifesto contra a situação que protegia os estrangeiros, apelidados de guabirus, pugnando pela nacionalização do comércio varejista. O doutor Joaquim Nunes Machado, um dos mais populares chefes liberais pernambucanos, estava então no Rio, mas chamado ao Recife 10 dias depois de iniciado o movimento. Embora tivesse reprovado o recurso às armas, aderiu ao mesmo por ter sido acusado de se querer ligar aos conservadores. Nunes Machado morreu no combate de 2 de fevereiro de 1849 e as tropas rebeldes dispersas pela província foram depois aniquiladas. Sofria a rebeldia praeira o golpe letal com a morte de Nunes Machado, o que representava a influência pessoal desse político, a fascinação que exercia sobre o povo. Extraordinário. Não era militar, nem tinha função de comando. Condenaram o levante e fizeram tudo para que seus correligionários não pegassem armas. Em face da inutilidade de seu apelo, delibera seguir a sorte de seus amigos, convencido da derrota e prevendo que tombaria como tombou na luta. Era o político de mais popularidade em sua província, verdadeiro condutor de homens. Pode dizer-se que sua morte foi a causa maior para a vitória dos legalistas. Homem símbolo de sua época, tanto mais nos afastamos do dia em que tão gloriosamente morreu, quanto maior a veneração de Pernambuco e a sua imperecível memória. O professor Mário Rodrigues, de saudosa e imperecível memória, aqui foi cirúrgico. Quanto mais nos afastamos no tempo do acontecimento de 1849, mais próximos estamos da figura imortal do doutor Joaquim Nunes Machado, nosso primeiro juiz de direito e desembargador que nomeia esta terra chamada de República de Nunes Machado. Depois da morte de Nunes Machado, um dos chefes mais temidos, Pedro Ivo, veio com parte de suas tropas para Goiânia e aqui derrotou os conservadores, que se encontravam alojados no convento do Carmo. Depois disso, os rebeldes fizeram do convento o seu quartel-general e nele depositaram o paiol de pólvora, que explodiu quando se aproximava desta cidade as tropas legalistas, indo pelos ares às paredes do vestusto convento. Neste estado de ruínas, esteve até o ano de 1934, quando Frei Manuel Carneiro Leão iniciou as obras de restauração.
Pedro Ivo foi preso e levado para a fortaleza da Laje, no Rio, de onde fugiu embarcando para o estrangeiro. Sua morte misteriosa acrescenta um aspecto lendário à sua bravura, que Castro Alves decantou em versos imortais. Nunes Machado, como o capitão Pedro Ivo Veloso da Silva, foi uma bela figura revolucionária, cheio de nobres ideais, e a ele dedicou o poeta Pedro Luiz Pereira de Souza magnífica ode em que exalta o grande herói. Nada mais a acrescentar a este texto do saudoso e inesquecível professor Mário Rodrigues, que com o olhar do historiador, com a pesquisa profunda, traça o perfil glorioso deste grande goianense, toda a sua trajetória como um fausto de luz na história de Pernambuco. Este grande homem, primeiro juiz de direito e desembargador de nossa cidade, que tombou pelos ideais da Revolução Praeira, escrevendo o seu nome na história, pois Goiânia é conhecida como estandarte da pátria, como a República, a pátria de Nunes Machado. E neste vídeo, quero ainda repetir mais uma vez esta citação do professor Mário Rodrigues. Quanto mais nos afastamos do acontecimento de 1849, mais próximos estamos do grande goianense, o doutor Joaquim Nunes Machado, que no ano de 2020 celebramos 171 anos do seu falecimento, quando ele tomba pelos ideais da Revolução Praeira, pois Goiânia é uma terra de culto às liberdades. Através das décadas e dos séculos, o nosso povo vai demonstrando a sua veneração às liberdades, ao culto da liberdade, e vai deixando as suas marcas no tempo, no espaço e na história. Seguimos firmes, documentando a história de Goiânia, mostrando a importância do conjunto carmelita para a nossa história, com as antigas invasões, com os acontecimentos religiosos. E neste vídeo destacar que o doutor Joaquim Nunes Machado foi batizado no convento do Carmo de Goiânia, convento de Santo Alberto de Cilícia, conhecido como convento do Carmo, uma vez que a igreja, como ex-voto do grande general da restauração pernambucana André Vidal de Negreiros, traz o nome bendito e glorioso de Maria Santíssima, sob a invocação da Beatíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Vamos juntos, documentando a nossa história, fazendo os devidos registros, pois os fatos aqui ocorridos engrandecem Pernambuco, glorificam o Brasil. Se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia e ajude a propagar a nossa história.